Glória a Deus. Que nos diz assim, Mateus capítulo 7, verso 13. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estais no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Glórias a Deus, perdão. Querido Deus, eterno Pai, aqui está diante do teu povo, diante de nós, tua palavra que foi lida, meu Pai, nesta tarde. Fala conosco por intermédio do teu Espírito Santo. Fala o coração deste irmão, fala o coração desta amada irmã nesta tarde. É o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos irmãos, amados ouvintes e internautas, todos nós sabemos, meus amados irmãos, que há uma promessa, né? Há uma promessa para aqueles que, louvado seja Deus, que aceitarem a Jesus, que continua firme, louvado seja Deus, na presença do Senhor. Há uma promessa a qual o Senhor Jesus Cristo tem feito, né? Para todos aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que permanecerem firmes na sua presença. Louvado seja Deus, até o dia em que eles vos chamar. Glórias a Deus. Então, queridos irmãos, nós lemos aqui alguns versículos do capítulo de número 7 do Evangelho de São Mateus. O versículo 13 nos diz aqui sobre a porta, né? Os dois caminhos, vamos dizer assim melhor. Os dois caminhos, no versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz
à perdição. Glórias a Deus. Quando ele fala, entrai pela porta estreita, louvado seja Deus, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Quando ele fala, louvado seja Deus, a respeito desta porta, louvado seja Deus, para poder herdar a vida eterna, para poder herdar o reino do céu, é necessário que aqueles que vêm a Ele, aqueles que vêm a Jesus, é necessário que tenha uma mudança de vida, uma transformação de vida, do velho homem para a nova pessoa em Cristo Jesus, para o novo homem e para a nova mulher que deixa as coisas desta vida e passam a servir a Jesus em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, porque ele diz que a porta é estreita. Ou seja, irmãos, vamos fazer aqui uma comparação. Glórias a Deus. Se você vai passar por um local, vamos dizer aqui louvado seja Deus, um beco. Louvado seja Deus, ele tem na faixa de mais ou menos uns 80, glórias a Deus, uns 80 centímetros ali. Glórias a Deus. E você está carregando algo, louvado seja Deus, que passa no máximo 1 metro, 1,5 metros. Louvado seja Deus, mas você não consegue passar ali, glórias a Deus, por conta que aquele beco só está medindo 80 centímetros e o que você está levando sobre as suas costas, algo, louvado seja Deus, está medindo mais ou menos 1 metro com 1,5 metros, louvado seja Deus, vamos dizer assim. Então você se esforça ali para poder entrar, louvado seja Deus, mas não consegue por conta que aquele espaço ali é mais apertado do que o que você vai levando, que é de 1,50 m. E quando ele fala que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Glórias a Deus. Queridos irmãos, o Evangelho, ele tem sido anunciado, ele está sendo pregoado, louvado seja Deus, mas muitos estão pregando o Evangelho de forma diferenciada do que está escrito no texto sagrado. Muitos estão pregoando o Evangelho não como ele deve ser pregado, mas o Evangelho simples, um Evangelho fácil, um Evangelho liberal, vamos dizer assim. Um Evangelho que pode tudo, glórias a Deus. Mas esses pregadores que pregam este tipo de Evangelho, como a palavra de Deus nos diz, um Evangelho anátema, um Evangelho maldito, esses, louvado seja Deus, aleluia, não se preocupa com a salvação das vidas. Esses não se preocupa com a salvação das almas, glórias a Deus, porque quando Jesus Cristo, quando deixa este versículo aqui em falar da porta estreita e da porta larga, louvado seja Deus, é também de ter uma diferença, né? Glórias a Deus, daqueles que estão para seguir a Cristo e daqueles que ainda não estão seguindo a Jesus. Louvado seja Deus. Mas hoje o Evangelho está sendo muito mudado. Louvado seja Deus, para que muitos, louvado seja Deus, concordem com a sua vida que ele vivia antes lá fora. Louvado seja Deus, as mesmas práticas que andava lá fora. Louvado seja Deus, antes de se converter a Cristo, hoje eles estão trazendo as velhas práticas para dentro da casa de Deus, estão trazendo as velhas práticas para si, louvado seja Deus, coisas que antes, louvado seja Deus, de conhecer a verdade de Jesus, antes de conhecer a Cristo, louvado seja Deus, eles praticavam, eles faziam. Mas hoje eles não estão mais caminhando na porta estreita. Hoje eles já estão caminhando na porta larga, porque já deixou o primeiro amor, louvado seja Deus. Porque a Bíblia nos diz que, como está escrito lá num livro de Timóteo, glórias a Deus, creio eu assim, capítulo 1, louvado seja Deus, 1 Timóteo, se não me falha a memória, no seu capítulo 4, que nos diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Glórias a Deus. Qual é a doutrina de demônio que nos diz aqui, irmãos? Louvado seja Deus. É aquele tipo de ensinamento, glórias a Deus, que não te confronta. É aquele tipo de ensinamento
que você está vivendo uma vida de promiscuidade, é aquele tipo de ensinamento que você está vivendo uma vida errada perante o teu Deus, perante o Senhor, e não é confrontado, louvado seja Deus, a tua iniquidade, não é confrontado o teu pecado. Então você vai achando que é normal, louvado seja Deus, aleluia, tudo pode, está tudo normal, como o mundo lá fora está vivendo, eu também posso viver desta mesma forma, porque o pregador, o pastor, louvado seja Deus, está pregando que não tem nada a ver, não tem nada demais, tem tudo a ver sim, irmãos. A palavra de Deus nos diz que há de ter uma diferença, né, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus, entre o que não serve. Glórias a Deus, aleluia. Hoje em dia, meus amados irmãos, está muito mudado, né? Louvado seja Deus, porque quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, quanto mais se aproxima a volta do esposo, mais o povo se distancia de Cristo, mais o povo se distancia das coisas de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Isso é verídico, meus amados irmãos, que eu estou falando. Glórias a Deus, aleluia. Hoje o povo não quer mais ter mais compromisso com as coisas de Deus. Hoje muitos querem fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Louvado seja Deus, colocando até mesmo Deus, as coisas do Senhor, por última ocasião. Louvado seja, depois eu faço. Vou pensar se vai dar certo, irmão. Nós temos que colocar Deus como prioridade, como está escrito lá, louvado seja Deus, no capítulo 6, verso 33 de São Mateus. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Deus. Quantas pessoas, meus amados irmãos, têm se preocupado mais com os bens materiais? É de certo, sim, verdade. Nós temos que trabalhar, louvado seja Deus, aleluia, para colocar o pão na mesa, louvado seja Deus, mas nós não podemos priorizar o trabalho mais do que a obra. Nós não podemos priorizar mais as coisas materiais do que as coisas celestiais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, porque muitas pessoas estão se apegando com as coisas desta vida e estão se esquecendo com as coisas de Cristo. Estão se esquecendo, louvado seja Deus, de um preparo, louvado seja Deus, para o dia em que o Senhor Jesus Cristo vos chamar. Louvado seja Deus, aleluia, porque muitos, meus amados irmãos, Ele está chamando, né, individual. Vejamos o exemplo de muitas pessoas que, vamos dizer assim, outrora estavam conosco, né, louvado seja Deus, e hoje já não se encontra mais. Como o caso de uma irmã, não sei se os irmãos conheceram a nossa irmã Lani. Glórias a Deus, ela costumava estar conosco nas lives da meia-noite. Glórias a Deus, e teve uma certa vez, glórias a Deus, que ela estava conosco, live da meia-noite, glórias a Deus, e mais ou menos 12 horas com 25 minutos, ela saiu ali da live, né? Glórias a Deus, eu até pedi para ela fazer a oração de início. E quando foi mais ou menos esse horário, de 12 horas para 12, 20, 25, glórias a Deus, ela saiu, né? Louvado seja Deus, e depois, mais tarde, chegou uma mensagem, uma notícia para nós que ela já tinha feito a viagem, né? Já havia partido. Foi naquele exato momento ali que Deus pediu seu fôlego de vida, seu espírito de vida. Então, amados irmãos, nós não sabemos a que momento, a que hora o Senhor Jesus Cristo pedirá o nosso espírito de vida, o nosso fôlego de vida. Louvado seja Deus, aleluia. Eu não estou pregando aqui somente para os irmãos, louvado seja Deus, que já são crentes em Cristo Jesus, mas também você, ouvinte, internauta que ainda não aceitou Jesus, louvado seja Deus, que ainda não entregou a tua vida para Cristo, glórias a Deus. Já está na hora de você, hoje, agora mesmo, faz uma análise da tua vida, louvado seja Deus. Será que quando Jesus pedir, quando Ele te pedir o teu fôlego de vida, você está preparado? Você está preparada quando Ele te chamar? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ah, mas não importa, a minha mãe já serve a Deus há muito tempo, meu pai e meus irmãos já servem a Deus há muito tempo. Irmãos, a Bíblia nos diz que a salvação, ela é individual. Nem o pai salva o filho, nem o filho salva a mãe. Não salva, glórias a Deus. Cada um tem que fazer a sua parte em se esforçar, louvado seja Deus, porque a salvação é individual. Então, meus amados irmãos, glórias a Deus, quando ele fala que o caminho, a porta é larga
espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por quê? Porque nem todos querem deixar a sua bagagem, nem todos querem deixar as suas velhas práticas para servir a Deus em espírito e em verdade. Deus procura aqueles que adorem a Ele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje em dia, meus amados irmãos, muitos, glórias a Deus, adora a Deus, glórias a Deus, da boca para fora. Como assim, pregador, da boca para fora? Porque muitos adoram a Deus no templo, né? Dentro do templo adora a Deus, bate palma, canta, louva, prega, mas fora do templo é outra coisa. Fora do templo é outra coisa, porque a igreja somos nós. Você, irmão, que já está na presença do Senhor, você é a igreja. Nós estamos ali cultuando no templo, louvado seja Deus, mas nós somos a igreja. Nós somos as testemunhas de Jesus Cristo. Nós somos a testemunha de Cristo. Por onde nós passarmos, nós somos a testemunha. Só que hoje as coisas estão muito diferentes. Louvado seja Deus, aleluia. Você não sabe se quando você anda na rua, você não sabe se aquela pessoa serve a Deus ou se não serve. Porque já chegou um caso, meus amados irmãos, de eu passar por uma pessoa, é crente, glórias a Deus, aleluia. Eu saudei com a paz do Senhor, aquela pessoa se sentiu envergonhado, glórias a Deus, aleluia, quando eu saudei com a paz do Senhor no meio da rua, louvado seja Deus. Então, esta pessoa, ela está se envergonhando do Evangelho, glórias a Deus, só reconhece ela como crente dentro do templo, mas lá fora do templo tem vergonha de saudar com a paz, glórias a Deus. Mas eu fiz o prazer de saudar a paz, Senhor, irmão, glórias a Deus, mas a pessoa, ela ficou se saindo, com vergonha de vos cumprimentar, de me cumprimentar, perdão, glórias a Deus. Então nós vemos aí, meus amados irmãos, até que ponto chegou, né? Mas tudo isso, meus amados irmãos, que nós estamos vendo acontecendo, é cumprimento da palavra. Se está na palavra de Deus, tudo isso tem que se cumprir, né? Alguns se apostatarão da fé, abandonam da fé, se apostatando da fé. Quantos, louvado seja Deus, aleluia, tem deixado, louvado seja Deus, a igreja, tem deixado a igreja do Senhor, tem deixado o povo de adorar a Deus juntamente com os irmãos para servir a Satanás, para fazer as práticas do diabo lá fora, ser novamente escravo do inimigo. Louvado seja Deus, está chegando aí já, meus amados irmãos, a festa da carne. Glórias a Deus, aleluia. Muitos se desviam nesta época, muitos saem, glórias a Deus, aleluia, para se divertir nesta festa do mundo e depois retorna. Mas, glórias a Deus, aleluia, o cristão verdadeiro, os cidadãos do céu, o compromisso dele não é com o homem, o compromisso dele não é com a mulher, o compromisso dele é fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, porque o tempo, meus amados irmãos, que nós temos é tempo de buscar a Deus. O tempo que a igreja tem é de nós buscarmos a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Porque nós não sabemos o dia e nem hora. Nós não sabemos que dia o Senhor Jesus Cristo virá. Mas pela palavra de Deus nós entendemos, louvado seja Deus, e nós podemos ver que os sinais da sua vinda já está muito próximo, se aproximando. Glórias a Deus. A Bíblia nos diz que por causa dos escolhidos, os dias seriam abreviados. Louvado seja Deus, e nós vemos aí, meus amados irmãos, como o tempo está passando muito depressa. As horas estão passando muito rápido e as pessoas não estão aproveitando a oportunidade. Glórias a Deus, aleluia. O pecado já tem cheirado mal às narinas de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ainda existe um remanescente, existem os remanescentes do Senhor que ainda estão lutando, que ainda estão guerreando, louvado seja Deus, pregando a palavra, anunciando o evangelho, louvado seja Deus, aleluia, alcançando vidas, alcançando almas. Porque quantos jovens, meus amados irmãos, Satanás, ele tem escravizado no mundo das drogas. Quantos jovens, adolescentes, o inimigo, até mesmo já tem ceifado a vida, já tem descido à sepultura sem salvação. Glórias a Deus, aleluia. Porque este é o alvo dele, né? Este é o dever dele, como está escrito lá no capítulo 10, verso 10 do Evangelho de São João: matar, roubar e destruir. Mas o Senhor faz o seguinte: ele veio para dar vida e vida com abundância.
Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Porque esta estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontre. Glórias a Deus. Muitos, louvado seja Deus, vêm a Cristo. Muitos estão ali na igreja, mas nem todos estão para agradar a Deus. Nem todos estão ali para fazer a vontade de Deus. Muitos estão ali não é por Deus, não é pela palavra, muitos estão ali pelo homem. Glórias a Deus. Muitos vão à igreja, meus amados irmãos, não para receber o alimento espiritual que é a palavra. Muitos vão atrás de revelação. Mas a maior revelação eles estão desprezando. A maior revelação eles estão desprezando, que é a mensagem da cruz, a mensagem da palavra de Cristo. Muitos estão desprezando esta revelação. Porque através da mensagem da palavra de Deus, que vai surgir a libertação ali, que vai trazer a libertação para as vidas. Evangelho, ou seja, capítulo 8, 32 de São João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas hoje em dia as pessoas querem mais saber de revelação. Deixa para chegar no culto somente na hora em que o pregador vai orar pela revelação do Espírito Santo. Glórias a Deus, Senhor. Perdeu a maior revelação, que foi a palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então é isso, meus amados irmãos. Muitos são poucos, né? Como a Bíblia está dizendo aqui. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Glórias a Deus. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Glórias a Deus, aleluia. Os lobos devoradores, os falsos profetas, eles não estão interessados pela tua alma, né? Glórias a Deus, aleluia. Preparar a igreja para encontrar-se com um noivo. Eles estão preocupados com o dinheiro das ovelhas. Eles estão preocupados com a lã das ovelhas. Glórias a Deus, aleluia. O que eu estava ouvindo um certo dia, meus amados irmãos, de uns certos irmãos, né? Que tem muitos pregadores, e até mesmo eu já ouvi, né, da boca de um pregador. Disse que vai pregar na igreja e tal, glórias a Deus, e exige, né, o valor que é para dar, para pregar a palavra. Irmãos, eu acho isso errado, né? Porque a palavra de Deus não diz que de graça dai, porque foi de graça que vós recebeis. E o interessante, meus amados irmãos, é que muitas pessoas se iludem, muitas pessoas vão, né? Ainda pagam cachê altos para esses cantores, para esses pregadores, né? Muitos dinheiros eles cobram para pregar a palavra de Deus. E o interessante é que muitas pessoas vão ouvir esses pregadores. Glórias a Deus. E além de ouvir, glórias a Deus, aleluia, ainda está sendo alimentado pelo alimento que está te fazendo mal, né? Glórias a Deus, somente a pregação ali que massageia o teu ego, que levanta o teu astral ali, você estando vivendo uma vida errada, você não estando conforme a vontade de Deus, aí você vai achando que está tudo bem. Não, eu estou aqui, estou me sentindo bem neste lugar, Deus está falando, fala mais comigo, Deus. Mas quando nós vemos que quando Deus usa um profeta seu, um pregador pregando a palavra de Deus, usado por Jesus, por Deus, pelo seu Espírito Santo, as pessoas desprezam. Por quê? Porque está sendo pregada, louvado seja Deus, a verdade. Está sendo pregada a palavra de Deus e o povo tem desprezado. Porque eles já se acostumaram em ouvir somente palavra que amassageia o seu ego. Somente palavra que amassageia o seu ego, né? Tem muitos pregadores também, meus amados irmãos, que eles não vão pregar, louvado seja Deus, em uma igreja que só tem apenas 5, 6, até mesmo 4 pessoas, não. Ele diz, eu não sou pregador de pregar para poucas pessoas, eu sou pregador que prega para multidões. Glórias a Deus, aleluia, mas não sabe ele. Louvado seja Deus, que aquela alma ali também é preciosa. Vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esses são os tipos de pregadores, louvado seja Deus, que não estão sendo usados por Deus. Porque Deus, louvado seja Deus, aleluia, ele requer humildade e simplicidade. Louvado seja Deus do seu povo.
Quando a Bíblia nos diz adore a Ele em espírito e em verdade, louvado seja Deus, eles não estão adorando em verdade. Louvado seja Deus, porque eles não conheceram a verdade, porque a partir do momento que eles conhecerem a verdade e a verdade libertar, eles não irão mais fazer como eles estão fazendo. Louvado seja Deus, seguindo esta forma, desta maneira. Glórias a Deus, aleluia. Vamos mais à frente que o horário não espera, meus amados irmãos. Nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estais no céu. Glórias a Deus. Muitos dirão, Senhor, em teu nome eu curei. Senhor, em teu nome eu profetizei. Muitas vidas foram alcançadas. Mas aquele, ou seja, nem entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estais no céu. Somente aquele que faz a vontade de Deus, louvado seja Deus, entrará no reino do céu. Muitos dirão naquele dia, Senhor, eu preguei, eu ganhei muitas almas, muitas vidas foram alcançadas, eu ganhei muitas pessoas em tal lugar, em tais congressos, eu ganhei muitas almas. Mas o Senhor dirá abertamente dura esta palavra, apartai-vos de mim, que não vos conheço. Apartai-vos, dura será, né? Louvado seja Deus, o que adiantou, louvado seja Deus, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Louvado seja Deus, procurar agradar o público do que agradar a Deus. Procurou agradar mais os homens desta terra do que agradar o próprio Deus. O próprio apóstolo Paulo diz, louvado seja Deus, aleluia, importa mais agradar a Deus do que os homens e mulheres, né? Importa mais agradar a Deus do que os homens e mulheres, porque eles procuram mais agradar o público do que agradar a Deus. Eles procuram agradar mais os homens do que o próprio Deus. Porque muitos, meus amados irmãos, eles são conhecidos pelo homem, são conhecidos aqui pelos homens desta terra, né? Mas são desconhecidos por Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós temos que ser reconhecidos por Deus. Não importa, meu amado irmão, você que é pregador, até mesmo você que ainda não ministra a palavra, você que serve a Deus, não importa se alguém te despreze, não importa se alguém não der crédito para você, não der ouvido a você. Importa é que você está fazendo a vontade de Deus, isso é o mais importante. Está agradando a Deus? É o mais importante. Não se preocupa com o A, com o ciclano B, não se preocupa não. Se preocupa em agradar a Deus. Isso é o mais importante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuvas e correu rios, glórias a Deus, perdão. E desceu chuvas e correu rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É todo aquele que ouve e pratica estas palavras. As palavras de Jesus Cristo, as palavras de Jesus, todo aquele que escuta, ouve e pratica. Porque nós não devemos somente ouvir, né? Somente ouvir a pregação. Nós devemos ouvir e também exercer e praticar aquilo que nós aprendemos do Senhor. E também ensinar aqueles também que estão chegando agora, ensinar o caminho, ensinar a verdade. Porque somente um caminho só, que leva à vida. E o caminho é estreito. A porta é apertada. Mas muitos estão procurando o caminho largo, a facilidade. Muitos estão procurando coisas fáceis. Muitos estão procurando fazer a vontade do homem, agradar o homem. Mas estão saindo do caminho estreito, desprezando este caminho. Louvado seja Deus. Porque este caminho não entra bagagem. Este caminho é estreito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como nós lemos no versículo, no início da ministração, glórias a Deus, muitos são os que entram por aquele caminho. Glórias a Deus, porque nem todos querem vir
louvado seja Deus, e negar a si mesmo. Muitos não querem negar, louvado seja Deus, a si mesmo. Muitos não querem deixar, louvado seja Deus, suas vidas que andam vivendo uma vida, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus, de prostituição, escravizada pelo inimigo. Glórias a Deus, porque é isso que Satanás faz, é isso que o inimigo está fazendo. Ele está destruindo, ele está matando, ele está roubando. Glórias a Deus, quantas famílias, meus amados irmãos, ele tem destruído. Quantas vidas já tem descido à sepultura. Louvado seja Deus. Acorda, irmão ouvinte. Você que ainda não aceitou Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a Ele, e Ele tudo fará por ti. Louvado seja Deus, aleluia. Deus, Ele pode sim, Ele tem o poder de te libertar desta escravidão, tirar você desta vida que você anda vivendo, que você acha que tem felicidade. Você acha que é feliz, mas não é. Você tem procurado uma paz, mas uma paz que você não tem encontrado em outro lugar. Você não pode encontrar, já procurou em vários lugares, já se aprofundou até mesmo no mundo das drogas, já se aprofundou na bebida, louvado seja Deus, mas não tem encontrado esta felicidade. Há um vazio dentro de ti. Há um vazio dentro de ti e esse vazio pode ser preenchido somente. Louvado seja Deus, você reconhecendo o Senhor como Salvador. Porque Ele se entregou em morte de cruz ali, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue pelos nossos pecados. No capítulo 3, verso 16 do Evangelho de São João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. É o que está escrito também lá no Evangelho de São João, meus amados irmãos, glórias a Deus, quando ele diz: não turbeis o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glórias a Deus. Há um lugar preparado. Há um lugar de santo gozo, de alegria. Há um lugar para aqueles que vêm a Cristo. Vem como você está. Ele vai te moldar, Ele vai te transformar, Ele vai te lapidar através da pregação, ao você ouvindo a mensagem, ao você, louvado seja Deus, recebendo os ensinamentos, você vai aprender o verdadeiro caminho, você vai aprender a seguir a Jesus, louvado seja Deus, aleluia, não se importando com opiniões de outras pessoas, mas se importando somente em agradar a Deus. Não se importando com opiniões de pessoas que te desprezam, que te criticam porque você deixou de servir ao mundo para servir a Cristo. Irmãos, a maior alegria, louvado seja Deus, felicidade, é daqueles que estão na presença do Senhor e ter a certeza que o seu nome está escrito lá no céu, no livro da vida. Porque aquele que não for achado, o seu nome escrito lá no céu, no livro da vida, o seu nome não estiver lá, vai ser lançado no lago. Louvado seja Deus, aleluia. Então, louvado seja Deus, venha Jesus, Ele chama, vinde a mim todos vós que estão cansados. Chega, irmãos, chega de viver esta vida, vem para Jesus. Ele quer te libertar, Ele quer fazer uma obra linda por teu intermédio, mas é preciso você também se esforçar, dar um passo. Dá um passo para Jesus, vem a Ele, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e Ele tudo fará por ti. Louvado seja Deus, aleluia. Você vai ver, a partir do momento em que você vir a Ele, vir a Jesus, glórias a Deus, você vai ver que a tua vida será diferente, a tua vida será mudada. Mas eu não vou dizer a você que vai ser só bênção, só rosa, não, porque eu estaria mentindo para você. Glórias a Deus, porque servir a Jesus é se doer. Louvado seja Deus pelo Evangelho. Seguir a Jesus, louvado seja Deus, aleluia, é encontrar, louvado até mesmo, vamos dizer assim, intrigas, né? Porque tem pessoas, louvado seja Deus, que não querem, louvado seja Deus, aleluia, e não aceita quando uma pessoa próxima a ele, glórias a Deus, aceita Jesus, reconhece que não há outro caminho. Então ali se torna, louvado seja Deus, aleluia, perder a amizade. Eu já perdi muitas amizades, glórias a Deus,
Eu creio que os irmãos também que são que perderam, a partir do momento em que se decidiram em seguir este caminho. Louvado seja Deus, aonde encontrou esta paz verdadeira, aonde encontrou esta paz, esta alegria que só há em Cristo Jesus. Somente Ele que pode preencher este vazio que está aí. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar os irmãos. Quem recebe esta palavra, diga amém, Jesus, glórias a Deus. 12 horas com 44 minutos. Vamos orar agora, meus amados irmãos. Vamos orar. Louvado seja Deus.